Obrigado. Bom, Entre a Origem e o Destino, um panorama dos bloqueios na internet brasileira. Esse é um trabalho realizado pelo professor Pedro Marcos e pelo Vinícius Anselmo, da Federal do Rio Grande, em parceria com a SEIDE. A SEIDE tem feito, junto com as universidades, várias atividades. A FURG tem sido um polo importante de parceria entre empresa e universidade. Vocês estão me vendo aqui no palco apresentar esse estudo, mas ele é um trabalho desenrolado junto com a universidade e os pesquisadores. Então, já apresentamos no último X-Fórum lá em São Paulo a primeira versão desse estudo, com vários indicadores, e agora eu vou dar uma atenção para a origem, por isso que ela está em destaque aí. Esse é o controle, gente? Pronto. E um aviso, tá? Esse grupo de estudo não visa questionar a validade, o mérito dessas ordens emanadas pelas autoridades, não faz parte do estudo desse grupo especificamente olhar para esse mérito, sim, a trazer indicadores para a comunidade sobre esses bloqueios. Eu, pessoalmente, tenho feito uma produção, uma publicação sobre uma leitura de como eles têm sido feitos, tenho um olhar qualitativo para isso, mas esse grupo de pesquisa do qual faço parte não está olhando para isso, sim indicadores de mensuração da internet. Então, dito isso, a internet brasileira vem recebendo cada vez mais ordens de bloqueios de sites e aplicações através de ordens judiciais ou administrativas, sendo essas sem nenhuma assinatura de um juiz. As autoridades alegam que tais bloqueios visam combater atividades ilícitas, porém, a implementação dela e seus efeitos colaterais complexos, muitas vezes pouco transparentes. Nessas ordens, quando a gente estuda essas ordens de bloqueio, a gente encontra algumas justificativas. O combate à pirataria, combate a atividades criminosas, como fraudes e golpes, e também encontramos a justificativa de desinformação, combate à desinformação. Então, autoridades brasileiras citam isso nas ordens que a gente encontra como o motivador do bloqueio. Então, são essas as três principais categorias. Os bloqueios de aplicativos mais populares, é esse sim que o internauta brasileiro acaba conhecendo, como o bloqueio à rede social X, o bloqueio ao Telegram, lembrando que também outras plataformas importantes populares, como o WhatsApp e o próprio YouTube, já foram bloqueados nacionalmente no Brasil e geram um enorme impacto, uma enorme repercussão. O combate à pirataria também tem ações contínuas feita pela Anatel em combater os TV Box, o IPTV pirata. O Ministério da Fazenda também tem emanado ordens de bloqueio no combate às bets que não tem seguido a legislação vigente, então esse também ocupa o noticiário. E o Brasil não é o único nessa área. Outros países têm realizado os bloqueios nacionais. Os casos que a gente acompanha mais de perto do nosso grupo são o caso da Espanha e da Itália. Então, não somos isolados nesse caso. Então, a internet e as autoridades têm enfrentado esse atrito sobre essas ordens de bloqueio em diversos níveis diferentes. E esses bloqueios geram consequências inesperadas, mesmo quando eles são bem intencionados, vindos por uma autoridade, pode ser que eles não sejam bem intencionados. Enquanto conversamos aqui nesse evento, o Irã está totalmente bloqueado, um mecanismo de whitelisting. A autoridade iraniana escolhe quais são os endereços IPs que ela quer autorizar e todos os demais estão bloqueados. Então, existe esse modelo de splinter, de internet fragmentada, mas aqui no caso brasileiro, mesmo quando bem intencionado, trazem consequências negativas e, por vezes, muito desproporcionais, causando problemas técnicos como os bloqueios colaterais. A autoridade mira no alvo, emana uma ordem de bloqueio desse conteúdo, mas, por tabela, vários outros conteúdos na escala de milhões são bloqueados, conteúdos que não são ilegais, que praticaram nenhum crime, não deveriam receber esse fardo, receber essa punição do bloqueio. Quando eu falo milhões, não é uma hipérbole, vocês vão ver que sim, temos milhões de bloqueios colaterais no Brasil. E outra preocupação minha como técnico é o bloqueio de endereços IPs ad eternum. Muitas ordens não determinam a data de desbloqueio. Isso significa que recursos de numeração que são escassos, como o IPv4, ficam para sempre bloqueados na internet brasileira e fica indisponível para os brasileiros usufruir desse recurso. Qualquer novo conteúdo que seja lícito e seja hospedado nesse endereço do IPv4 não serão acessíveis para usuários brasileiros. E uma dificuldade para a operação da internet, como esses bloqueios são, em grande parte, sigilosos, a parte bloqueada sequer sabe que ela está inacessível no Brasil. Na apresentação passada, eu mostrei casos do GitHub Pages, por exemplo, que ficou bloqueado por semanas a meses no Brasil, e o próprio GitHub não sabia que estava bloqueado nacionalmente. E é uma plataforma muito importante para o software livre. E também trazem problemas humanos e administrativos. Os clientes ficam bastante insatisfeitos e recai sobre os ombros do provedor
que recebe as queixas do cliente. Na cabeça do internauta brasileiro foi o provedor que, de forma discricionária, fez o bloqueio. Por que na minha internet não funciona, do vizinho funciona? Por que na banda larga fixa não funciona, na móvel funciona? Então, o provedor recebe essa pressão da clientela e, por conta do teor do sigilo, quando a gente encontra na última linha lá da ordem, mantenha os anexos em sigilo, os provedores não sentem segurança jurídica para dizer para o cliente dele que está questionando especificamente o porquê um site não abre, um aplicativo não funciona, que foi motivado por uma autoridade. Então, na cabeça do cliente, a culpa é do provedor, e isso geralmente gera atrito e bastante desgaste nessa relação fornecedor e cliente. E essa falta de transparência, falta de clareza sobre os critérios utilizados, a falta de data de expiração, também são problemas administrativos muito severos que essas ordens provocam na internet brasileira. Na edição passada do X-Fórum lá em São Paulo, em dezembro, nós já respondemos nesse estudo essas seguintes perguntas: como as ordens de bloqueio têm evoluído, quantos domínios podem ser bloqueados colateralmente, quais são os TLDs onde estão esses domínios bloqueados, quais são os TLDs mais bloqueados colateralmente, ou seja, que a autoridade não queria bloqueá-los, mas ao mirar no alvo, esses acabam sendo bloqueados colateralmente. E nessa atualização aqui em Fortaleza, essa novidade, traz os seguintes indicadores: onde estão geolocalizados esses endereços IPs bloqueados e quais são os sistemas autônomos mais bloqueados. Esses números vão ser bastante interessantes para a comunidade. E vamos a ele. O conjunto de dados que nós trabalhamos é um conjunto, de fato, bastante limitado. Para a pesquisa, a gente gostaria de ter acesso a todas as ordens de bloqueio, assim como elas são sigilosas, nós não temos acesso a elas. Então, o nosso dataset, o nosso espaço amostral, são 304 ordens de bloqueio recebidas por um provedor brasileiro entre dezembro de 2022 e junho de 2025. É o mesmo dataset que a gente apresentou em dezembro. E também nós utilizamos os dados de geolocalização da ipinfo.io. Agradeço a ipinfo por ter cedido esses dados para a gente. E considerações importantes: não há garantia que todos os provedores de internet brasileiros receberam exatamente as mesmas ordens que nós estudamos. E nesse conjunto de dados das ordens que nós estudamos, não encontramos nenhuma ordem sobre revogação, não encontramos datas de expiração ou retirada dessas ordens. Bom, como tem evoluído esses bloqueios? De março de 2024, a gente percebeu esse incremento significativo nessas ordens de bloqueio. Então, temos aí no eixo Y o total acumulado, chegando aos 304 bloqueios, ordens de bloqueios que nós estudamos. Dividindo no que está manifesto, do que está pedido para ser bloqueado, a esmagadora maioria é em domínios, que está o indicador laranja aí para vocês. Em menor parte, endereços IPv4 está no indicador verde aí, 2170. Em alguns casos, URLs, que são inexequíveis. Um sistema autônomo, um provedor, uma operadora não tem meios técnicos de bloquear esses pedidos de URL especificamente. Mas a gente vê aqui que o meio preferido das autoridades é pedir o bloqueio do domínio. E esse bloqueio do domínio, ele gera essa consequência do bloqueio colateral, que é da seguinte forma: a autoridade ela determina o bloqueio de um FQDN, exemplo.com.br, e quando o provedor ou operadora recebe esse pedido, ela sabe que se bloquear tão somente na camada de DNS, vários clientes que não utilizam o DNS da operadora do provedor vão continuar acessando esse conteúdo. Isso até é fora da vontade do cliente. Existem softwares, sistemas operacionais que, por padrão, browsers que, por padrão, utilizam um outro DNS recursivo que não do provedor. Então, isso geraria uma ineficácia na ordem de bloqueio. Para poder garantir que o desejo da autoridade seja cumprido, o que os provedores fazem? Uma segunda camada do bloqueio, que é consultar qual endereço IP aquele domínio aponta naquele momento que a ordem foi recebida e também bloquear o endereço IP. Como consequência dessa segunda camada, para garantir que a ordem da autoridade seja cumprida, todos os outros domínios, todos os outros fully qualified domain names, domínios, subdomínios, que apontam para esse IP, também deixam de funcionar naquele provedor ou operadora, de sites que tinham nenhuma relação com a atividade criminosa, de sites que a própria autoridade não desejava impedir o acesso aos brasileiros. Então, esse que é o bloqueio colateral. Ele está compartilhando uma infraestrutura de domínio, principalmente de IP, de algo que foi bloqueado, muito embora ele tenha nenhuma relação com esse conteúdo. Quantos domínios podem ser bloqueados colateralmente? Esse foi um gráfico que a gente mostrou no último estudo, só queria destacar duas coisas aqui. Uma, que os bloqueios cirúrgicos, que tem zero colateral, bloqueia só e somente só aquilo que a autoridade quis dizer. Essa primeira barra aí está em escala de log, o eixo Y, o eixo X, mas cerca de 23% das ordens são cirúrgicas. A autoridade pediu para bloquear e esse procedimento que os provedores fazem de bloquear não tem nenhum bloqueio colateral. Todas essas outras barras, e por isso no eixo X aí você encontra milhões, sim, tem bloqueios que chegam a bloquear colateralmente milhões de endereços.
Se a gente somar todas essas barras, nós temos potencialmente 250 milhões de bloqueios colaterais. Se a gente pegar todos os endereços IPs bloqueados pelas autoridades bloqueados pelos provedores à mão de autoridades brasileiras, a lista de domínios e subdomínios que apontam para esses endereços, nós encontramos 250 milhões. Um asterisco aí. Nossos bancos de dados, eles são limitados, a gente não consegue encontrar todas as listas de domínios. Então, esse número ele é potencialmente muito maior, né? Até porque, como a gente parou em 304 ordens em 2025, essas ordens aumentaram muito, então é de 250 milhões para cima, bem para cima a realidade. Então, na prática, naquela linha amarela que eu mostrei para vocês, tinha 26 mil endereços. Muitos deles, quando a gente começou esse estudo, já estavam abandonados, tinham expirado e não renovados esses domínios. Quando a gente começou a fazer essa medição, encontramos 18 mil domínios válidos, e esses 18 mil domínios válidos, resolvendo o endereço, apontavam para esses 250 milhões de bloqueios colaterais. Então, é essa a proporção. 18 mil domínios bloqueados resultam em 250 milhões de outros endereços bloqueados colateralmente na prática na internet brasileira. É um número que, essa proporção me assustou bastante. E como isso pode ser concentrado? Aqui estão as 3 principais ordens de bloqueio com efeitos colaterais. Então, temos aí, em janeiro de 2024, perdão, em dezembro, né? O indicador está um pouco para a esquerda. Então, entre dezembro e janeiro, uma única ordem resultou em mais de 100 milhões de outros endereços colateralmente bloqueados. Uma única ordem. Tá? E agora vamos na parte, então, tudo isso são refrescos, se vocês quiserem se interessarem por esses indicadores, tudo que eu falei até agora, tem uma palestra que esmiuça tudo isso no X-Fórum de São Paulo. Agora vamos às novidades. Onde estão geolocalizados esses IPs bloqueados? Então, a gente queria saber onde eles estão e se há uma concentração deles. Utilizamos o ipinfo.io e também o SP-Tools como fonte de dados. Obrigado, Giovanna Heleno, por ter cedido esses dados para a gente. E uma consideração importante. Alguns endereços que aqui chamaremos de Ncast, eles estão ou localizados fora do seu local de titularidade, ou ele pode estar em mais local ao mesmo tempo, como 8.8.8. Quando a gente... Opa! Eu dei spoiler sem querer? Eu dei spoiler. Aqui está o mapa. Então, a primeira mensuração que nós fizemos, plotando no mapa a origem desses IPs, esse é o mapa mundi, o raio desses círculos indica a concentração, quanto maior o raio desse círculo indica mais endereços nós encontramos, e tem aí um desvio na Califórnia, na costa oeste dos Estados Unidos, com muitos endereços bloqueados. E a gente percebeu que isso era um desvio causado justamente pela titularidade desses IPs, que a gente está chamando aqui de Ncast, que estão em mais de um lugar. Aqui está o caso como ipinfo.io, esse banco de dados não responde. Quando a gente consulta onde está 8.8.8, ele nos diz na Califórnia, muito embora nós sabemos que tem 8.8.8 no Brasil. Então, como que a gente corrigiu essa informação que esse dataset não nos dá com alta precisão? Felizmente, as CDNs no cabeçalho HTTP dão indicação de uma geografia, por exemplo, a Cloudflare aponta o código de aeroporto IATA de onde está a localidade, então consigo inferir isso. E também, nos casos em que não é uma CDN que indique isso, ou não seja uma CDN, nós utilizamos o isp.tools para fazer uma triangulação por latência. Aí no mapa estão plotados todos os pontos de onde nós fizemos ICMP ping, e a partir da inferência da latência, a gente consegue deduzir onde geograficamente está esse IP bloqueado, que estamos investigando onde ele está. Então, esse era o mapa original, somente com dados de geolocalização, e agora vai a versão melhorada dele com a inferência AHA. Olha como o Brasil ilumina. Olha como muda totalmente a geografia. Então, a maior parte desses endereços bloqueados pelas autoridades brasileiras estão sim no território brasileiro. 72% desses IPs bloqueados são desse tipo Ncast, desses 98% estão em território brasileiro, mas se somarmos esses dois indicadores, ou seja, independente da natureza do IP, todos os IPs bloqueados que nós encontramos nessas ordens, 85% deles estão em território brasileiro. Então, essa ideia que algumas autoridades têm de que o bloqueio através dos provedores é a única forma de conter esse conteúdo, para 85% dos casos, não procede. Se eles estão em território brasileiro, estão ao alcance das forças policiais e do judiciário brasileiro para busca e apreensão e interromper a atividade criminosa deles. E olha a diferença do saldo para o segundo colocado. Os Estados Unidos tem somente 6%, então uma grande concentração desses IPs no Brasil. E quais são os sistemas autônomos mais bloqueados? Então, outro número impressionante. Esse está o ranking dos sistemas autônomos mais citados nas ordens de bloqueio. Há uma concentração nos 3 primeiros, e os 3 primeiros somados correspondem a 91,25% das ordens de bloqueio. Então, se as autoridades entrarem em contato com essas empresas especificamente e organizar com elas, agendar com elas o bloqueio,
não se faz necessário o bloqueio na camada de rede. Tem 3 locais possíveis para você realizar um bloqueio: na origem do conteúdo, na rede, que é o caminho, e no destino, que é o endpoint do usuário. O pior local para se fazer o bloqueio é a rede, e é o ponto preferido pelas autoridades brasileiras. E quando você faz o bloqueio na rede, a ponta do usuário e da origem do destino, elas se movimentam, elas se coordenam para poder escapar do bloqueio na rede. Enquanto o bloqueio feito na origem, nas empresas que estão hospedando conteúdo malicioso, você consegue de forma concentrada resolver esse problema com mais facilidade, somente na falta de cooperação dessas empresas, aí sim partir para um segundo plano de bloquear na camada de rede. Então, gostaria de pedir que a gente invertesse a lógica nos bloqueios, de fazer primeiro na rede. Não, primeiro tentemos na origem do conteúdo para depois tentarmos na rede. Então, apenas 3 empresas, 3 ofícios, 3 reuniões nos dariam oportunidade de bloquear 91% dessas atividades ilícitas e não recair sobre sistemas autônomos. O bloqueio colateral ele é uma injustiça, um desequilíbrio. Isso, eu coloquei os 3 primeiros do ranking dos mais IPs bloqueados, mas junto esses 3 últimos são os mais colaterais. Então veja essas empresas aí, elas aparecem nas ordens com 4 IPs, 5 IPs citados para serem bloqueados, mas esses IPs hospedam tantos conteúdos diferentes que representa 23 milhões de domínios diferentes bloqueados. Então a empresa ela não é um grande celeiro de conteúdo ilícito, mas quando ela sofre essa punição, ela acaba tendo outros milhões de conteúdos bloqueados. Então, poucos IPs bloqueados diretamente, mas elevado bloqueio colateral. Então, em resumo, 85% dos endereços IPs bloqueados pelas autoridades brasileiras correspondem a servidores em território brasileiro, ao alcance de nossas forças policiais, ao alcance da nossa autoridade judiciária. Então, não vejo sentido nessa prática comum do bloqueio feito na camada de rede em vez na origem do conteúdo. 91% de todos os IPs bloqueados corresponde a apenas 3 empresas, das quais 2 têm representante legal no Brasil, e a que não tem representante legal no Brasil é fornecedora de serviços públicos federais, possui contratos com essa empresa. Então, 3 reuniões, 3 contatos, 3 jurídicos, 3 ofícios poderiam resolver 91,25% dos problemas, em vez de acionar os 20 mil provedores de internet brasileiros, para cada um acionar o seu DNS, o seu roteador de borda e realizar esses bloqueios, e gerar todos esses bloqueios colaterais. Quais são os próximos passos da nossa pesquisa? Desejamos muito obter das autoridades brasileiras a lista completa desses bloqueios. Nosso dataset ele está estreito, restrito. Gostaríamos de conseguir estudar todas as ordens de bloqueio. Então, peço às autoridades a cooperação. Esse grupo de pesquisa é sediado numa universidade federal. A gente pode manter o sigilo dessas ordens se assim for necessário. Nós gostaríamos também de avaliar o impacto colateral dos domínios abandonados. Lembra que teve um salto de 26 domínios que a gente começou a estudar, quando a gente só encontrou 18 válidos. Esse delta é um impacto colateral que a gente não entrou nessa estatística, então esses números podem ser maiores ainda. Tem esse banco de dados da Open Intel DNS, que nos dariam dados de domínios já expirados. E outro desejo nosso é de investigar se nossos países vizinhos, por nós sermos importantes na telegeografia do nosso continente, por fato de nossos vizinhos utilizarem o nosso X, utilizarem trânsito IP de empresas brasileiras, nós não estamos colateralmente fazendo transbordar essas decisões jurisdicionais brasileiras a países que não tomaram decisões de bloquear esses conteúdos, nem os principais e nem os colaterais. Ainda é um assunto que a gente não conseguiu chegar nessa pesquisa e é um desejo nosso avançar. E o nosso desejo, após essa apresentação, é dialogar com o judiciário e as agências de regulação sobre os bloqueios para que a gente encontre, junto com a comunidade técnica, formas de reduzir os impactos colaterais e aumentar a transparência desses bloqueios, que é muito necessária. É importante que a sociedade, o internauta, o cidadão, saiba exatamente o que está sendo bloqueado, por que está sendo bloqueado, por quanto tempo que esses dados sejam auditados, que há uma inversão de papéis, né, o que deveria ser transparente está sendo opaco, está sendo feito sob sigilo. Isso não ajuda a operação da internet, gera esses efeitos colaterais indesejados, como eu apontei aqui. Então, eu acho que talvez a organização do evento me oriente aqui, se eu posso responder perguntas ou não, porque agora um painel na sequência, falarei mais sobre esse assunto. Está aqui os contatos, estou à disposição para quem quiser conversar comigo aqui no evento, mas está aqui o correio eletrônico,